Olá, seja bem-vindo ao canal Vinde a Mim, Jesus te chama. Hoje eu quero contar um testemunho em relação a um cachorro que nós resgatamos na sexta-feira, no dia 2 de março. Esse cachorro, ele foi encontrado no meio do mato, no sol, e paralisado da cintura para baixo. Ele não conseguia se movimentar. E isso no período da manhã. Quando foi no período da tarde, nós ficamos sabendo que esse cachorro estava abandonado em um terreno, numa mata, bem próximo à minha casa. E logo em seguida dessa notícia, eu fui até onde esse cachorro se encontrava. Chegando lá, o coitado, ele estava num sol, sem água, sem comida. Ele latia muito, o que dava a entender que ele estava pedindo socorro, com os olhos muito cheios de remela. Ele estava numa situação de angústia, querendo sair daquela localização, e ele não conseguia se movimentar. Aí logo em seguida chegou uma conhecida nossa e me ajudou a colocar o cachorro no carro e levamos de prontidão para o pronto-socorro, um hospital veterinário na cidade a qual eu moro. Isso era por volta de umas 3:30 da tarde. Então esse cachorro, ele ficou de manhã e até no período da tarde, e próximo onde ele estava tem algumas casas, e ninguém socorreu o pobre do animal. E ficamos aguardando no hospital. Os veterinários começaram a fazer o pronto atendimento para socorrê-lo. Quando foi por volta das 5:40 da tarde, o veterinário, ele me chama e dá o diagnóstico do cachorro, que ele estava com sinomose. Sinomose, ela é uma doença viral que ela ataca o sistema nervoso do animal. Ele fica praticamente paralisado e é muito sofrimento mesmo. E passaram toda a medicação para estarmos fazendo a ministração, antibiótico, anti-inflamatório, vários outros suplementos, para o animal. E a minha dificuldade é que eu tenho 11 cachorros aqui em casa, que a maioria dos meus cachorros são resgatados também. Eu juntamente com a minha esposa, a pastora Andréia, nós resgatamos alguns cachorros muito debilitados, aqueles cachorros que ninguém quer. E devido a essa doença ser uma doença contagiosa, a sinomose, não tinha condição nenhuma de eu estar trazendo ele aqui para casa. Primeiro, eu não consegui fazer o reforço da vacina nos meus cachorros, então corria um grande risco deles se contaminarem também. E andamos, eu juntamente com essa conhecida, que ela ajuda bastante cachorro aqui próximo onde eu moro, andamos em várias casas, ninguém queria fazer o acolhimento do animal. Por fim, nós conseguimos um senhor que falou: não, pode deixar na varanda aí de casa, e até quando vocês precisarem. Então nós providenciamos. Eu vou estar colocando na filmagem para vocês estarem olhando aí. Era uma varanda num lugar assim um pouco afastado, tinha mato. Então nós colocamos ele lá e íamos 2 vezes ao dia dar a medicação, água e alimentação. A princípio ele reagiu muito bem, tomava bastante água, se alimentava direitinho, tomava toda a medicação.
E era o que a gente estava conseguindo fazer, né? Dar uma dignidade para este animal. Só que o local onde ele se encontrava estava bastante assim, complicado. Se chover, ia molhar. Até que enfim nós conseguimos um outro ambiente, um local muito bom. Tem um ateliê de costura e colocamos ele lá. E passamos a ir a este local 3 vezes ao dia. Nós íamos 7 horas da manhã, meio-dia e por volta das 18 e às 19 horas da noite nós íamos lá para estar cuidando dele, fazendo as medicações, fazendo a higienização, dando água, alimentação, e ele foi reagindo bem. Levamos um ventilador, no próprio local tinha um ventilador para ele não estar passando calor. Então nós começamos a fazer esse cuidado com ele, cuidado dele. E isso foi no 5º dia que nós conseguimos esse outro local. Para vocês terem ideia, é muito complicado. Eu, juntamente com a minha esposa, a gente tinha que chegar em casa, a gente tinha que tirar todas as vestimentas do lado de fora de casa, lavar os pés, fazer asepsia, para poder entrar dentro de casa e ter contato com os nossos animais. E roupa a gente tinha que trocar com muita frequência. Contato com o animal, chegávamos em casa, a gente andava com um borrifador de álcool e juntamente com outro borrifador de lisoforme, né, para fazer a desinfecção. Mesmo assim a gente corria um grande risco, né, de estar contaminando os nossos animais. Mas enfim, nós começamos a cuidar dele, ele estava reagindo bem, conseguimos colocar o nome dele, começamos a chamar de menino e fomos cuidando na medida do possível. Eu queria estar passando para vocês alguns versículos bíblicos. O quão chega a maldade do ser humano. Esse cachorro, certeza absoluta que ele tinha dono. Como ele ficou paralisado e doente, ele foi jogado no meio do mato, no sol, sem água e sem alimentação, para morrer à míngua. É muita, mas muita crueldade. Isso doeu demais no meu coração, a crueldade do ser humano. A que ponto, desculpe até o desabafo, eu não chamo isso de ser humano, isso para mim é um monstro. Fazer uma crueldade, uma maldade dessa com um animal indefeso, né? Sendo que aqui na nossa cidade ele tem um hospital veterinário, ele faz atendimento até de graça para os animais que necessitam, as pessoas que não tenham condição de pagar um veterinário particular, porque também é muito caro. Inclusive, o hospital aqui na nossa cidade, eles forneceram toda a medicação, o antibiótico, anti-inflamatório, as vitaminas para o menino. Então não justifica ninguém na face da terra judiar, jogar o animal para morrer, sozinho, à míngua, em sofrimento. Pior de tudo é o animal estar sofrendo. Então foi isso que aconteceu com o menino. Mas graças a Deus nós socorremos a tempo e levamos, né, como eu já falei, levamos para o hospital, foi cuidado. E a palavra de Deus ela vai dizer assim em Deuteronômio 22:4: se você viu um jumento ou um boi de um israelita caído no caminho, não o ignore, ajude-o a pôr o animal de pé. Olha o que Deus fala na palavra dele. Não ignore o animal, ajude-o a colocar de pé. Então, nós podemos fazer essa aplicação nos dias atuais. Foi o que aconteceu com o menino. Ele foi jogado no meio do mato, no sol, para morrer à míngua. E certeza absoluta que algumas pessoas passaram por ele
e não socorreram. Então nós temos que ter atenção, nós temos que ter compaixão aos animais, principalmente os animais domésticos. Se a gente vê um animal e não fizermos nada, nós seremos cobrados. E o preço é muito alto. Não quero ninguém passar por isso. É um preço muito alto, não queira pagar esse preço. Ah, mas eu não tenho condição. Então eu falei, eu também não tenho condição não, mas vamos, pede ajuda. Inclusive, eu gostaria até de estar agradecendo, porque Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que colocou pessoas maravilhosas. As pessoas nos ajudaram com local para colocar ele, pessoas compraram medicação, pessoas enviaram dinheiro para a gente estar comprando a medicação, tapete higiênico, a gente trocava o tapete higiênico dele direto. Muitas das vezes o tapete higiênico dele a gente tinha acabado de trocar, ele urinava, fazia as necessidades dele, a gente já trocava imediatamente. Tem uma papa que chama Recovery, ele tem bastante vitamina para o animal, nós ganhamos bastante Recovery. Então, graças a Deus, quando nós nos colocamos à disposição de ajudar o animal, Deus envia pessoas maravilhosas para abençoar a vida deste animal. Da mesma forma que existem os monstros que abandonaram ele para morrer, Deus coloca pessoas boas também para ajudar. O que eu quero dizer com isso? Não justifica não ajudar o animal. Pede ajuda para um, pede ajuda para outro, vamos fazer uma corrente do bem e vamos ajudar o pobre do animal, que ele não consegue pedir socorro. É diferente do ser humano. O ser humano ele consegue falar, o animal não. Mas ele se expressou assim, um grito de socorro. Eu até estava falando que ele estava gritando, pedindo socorro, tão desesperado que ele estava no sol, que ele não conseguia se movimentar debaixo de um calorão imenso. E ele gritava, latia, né? Então Deus enviou pessoas maravilhosas para dar um socorro ao menino. Então, como a palavra de Deus fala, não ignore, ajude a pôr de pé. Olha só o que a palavra de Deus também vai dizer em Provérbios 12, no versículo 10. O justo cuida bem dos seus animais, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Olha o que a palavra de Deus fala. O justo cuida bem dos seus animais. Então, aplicando na minha e na sua vida, nós temos que ser o que? Justos ao olhar de Deus. Nós temos que cuidar bem dos animais. Isso é uma tarefa nossa, designada por Deus, para a gente cuidar bem dos animais e não maltratá-los. Não, você não gosta de animal, não precisa maltratar. Você não tem empatia pelo animal, começa a ter, porque Deus colocou os animais domésticos na terra para o homem cuidar e não maltratar. Então nós temos que ser justos, cuidar dos animais, dos indefesos, e não sermos cruéis, assim como está acontecendo no mundo. E continuando aqui, eu quero também dar prosseguimento aqui na história do menino. Isso, o dia do resgate dele foi no dia 2, na sexta-feira. E quando foi agora no dia sexta-feira, fez uma semana, ele começou a ter uns espasmos, engasgando, e a situação dele foi se agravando, foi piorando. Quando foi ontem foi sábado, nós estávamos cuidando dele, ele não conseguia mais se alimentar, não conseguia mais tomar água,
muita dificuldade nós conseguimos dar alimentação para ele. E eu falei com a minha esposa, vamos levar ele no hospital porque ele não está nada bem. Então nada bem. Então nós corremos para socorrer o menino, levamos para o hospital, socorreram ele estava com um quadro febril muito alto, não baixava, e isso na noite anterior nós tínhamos dado dipirona para ele, no período da manhã nós demos dipirona, tentamos dar o antibiótico, a medicação conforme prescrito. Quando foi no período da tarde ele foi piorando, ele não comia nada, estava muito mal e nós observamos que ele estava com falta de ar. Aí nós corremos para socorrê-lo. Chegando no hospital é constatado que ele estava com pneumonia e a veterinária disse que a pneumonia dele era devido pneumonia alimentar. O que é isso? A doença agravou o esôfago dele, estendeu o esôfago dele. Então a comida, quando entrava a água, em vez de ir até o estômago, o esôfago ele é fino e a doença alargou o esôfago dele. Então a alimentação voltava e descia para os pulmões. Então isso agravou a doença e ele chegou a ter essa pneumonia. Então ele ficou de 4 horas da tarde até as 18 horas, minha esposa acompanhando, fez raio-x, fez antibiótico venoso, foi feito antitérmico, dipirona na veia também, e ele estabilizou. Nós levamos ele às 18 horas para o local onde ele estava ficando e ficamos de retornar às 11 horas, que era para dar o dipirona novamente. Nós ficamos até às 19h30, voltamos, cuidamos aqui também dos nossos animais, são 11 animais, 11 cachorros que nós temos. E ao voltarmos, 11 horas, nós observamos que ele não tinha melhorado, estava bem complicado. E a minha esposa preparou a dipirona para fazer a aplicação, para dar, né? Era via oral. E fez a via oral. E assim que ela fez a via oral, ele deu um engasgo e vomitou um pouco. E logo em seguida, infelizmente, no dia de ontem, sábado, dia 9, às 11 horas da noite, o menino ele faleceu. Foi muito triste para nós, morreu praticamente nas mãos da minha esposa, eu estava ao lado, então ele não aguentou. Essa reflexão nos leva a observarmos o tão cruel que a humanidade está, tão maldoso que o ser humano está. Então o menino ele veio a falecer, nós tentamos, nós levamos, nós socorremos, o que me alegra, não é nem motivo de falar que me alegra, né, porque ele veio a falecer, mas é um motivo de alegria ver que ainda existem pessoas boas, né? Nós tivemos ajuda de pessoas boas, ficaram preocupados. Inclusive tinha uma pessoa que já queria adotá-lo assim que ele tivesse recuperado, mas infelizmente ele faleceu. Nós ficamos muito abalados, muito tristes com essa situação, mas ele não morreu à míngua. Conforme os monstros que abandonaram, jogaram no meio do mato para morrer à míngua, ele teve dignidade nos últimos minutos da vida dele. Que a palavra de Deus ela vai falar assim em Mateus, no capítulo 24:12, vai falar assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos consciência de que o amor de muitos se esfriou. A maldade
As pessoas fazem isso com um animal indefeso, não consegue pedir socorro, não consegue sair da situação que ele estava, que ele fica 100% dependente de nós. Isso não é surpresa nenhuma, porque nós já estamos aí no fim dos tempos. Jesus Cristo está voltando. Mas que essa mensagem possa tocar no seu coração, que faça o bem, sempre faça o bem. Deus, ele nunca nos abandona. O menino, ele nessa última semana, ele teve uma ajuda assim que eu fiquei até impressionado. As pessoas se dispondo a ajudar. Deus, ele é justo. Deus não deixa faltar nada. Então esse um testemunho desse animal que nós socorremos, tentamos de tudo, ficou marcado na nossa vida. Você possa ter consciência da maldade do ser humano, desses monstros, né, que estão soltos aí, não só aqui no Brasil, mas no mundo afora. Tá demais. Nossa, eu fiquei horrorizado quando eu fui socorrê-lo e vi ele na situação. Eu vou estar colocando aí imagens, né, da onde eu fiz o socorro dele, do local, o primeiro local que nós conseguimos abrigá-lo, do segundo local quando nós conseguimos abrigá-lo, os cuidados que nós tivemos com ele, né? E Deus, ele sabe de todas as coisas, porque essa sinomose, ela não é fácil. Não é fácil, é uma doença extremamente agressiva. Nós temos uma cachorra aqui em casa, ela chama Princesa. Muitos anos atrás, minha esposa fez um socorro dessa cachorra e pediram um lar temporário. E a Princesa, mais pra frente eu vou colocar um vídeo dela. Hoje ela conseguiu ser recuperada, né? Ela vive super bem aqui com a gente, ela é um amor, se alimenta, mas nós precisamos medicá-la no período da manhã e no período noturno, porque senão ela tem umas convulsões terríveis. Então ela faz acompanhamento veterinário, toma Gardenal de manhã e Gardenal no período da noite, com acompanhamento veterinário. Nós não fazemos nada assim sem ter um suporte veterinário. Então, nós fazemos o que é permitido fazer, alimentar, cuidar, levar no veterinário, isso nós fazemos. Mas a sinomose é de destruir o coração de quem ama os animais. Você vê um animal com sinomose, é terrível. E a minha esposa, ela cuidou de um cachorro que ele ficou paralisado pela sinomose. Nós tentamos de tudo e minha esposa cuidou dele durante 1 ano. E ele ficou paralisado, ele só conseguia se alimentar, beber água e fazer a medicação diária. E depois de 1 ano ele veio a falecer, mas também foi bem cuidado. O Cido, chamava Cido, ficou muito caquético, mas foi bem cuidado, foi bem tratado. Morreu porque chegou o dia dele, mas também foi muito bem cuidado. Se você tem um animal na sua casa, não foi vacinado, leva no veterinário, dá a vacina importada, que ela é uma vacina mais garantida. Não deixe o seu animal sem vacina, essa doença ela é cruel. Não deixa de vacinar. Que essa mensagem ela possa estar tocando seu coração de alguma forma. E como a palavra de Deus diz, né, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E se esfriou, viu? Infelizmente eu tenho que falar isso. O amor se esfriou. Maldade está aí. O ser humano, que era para ser humano, como pessoas maldosas, para mim, são monstros. Fazer isso com animal é monstro.
Não tem empatia nenhuma, não tem compaixão nenhuma. Se faz isso com o animal, pode fazer isso com o ser humano também. Eu vou finalizar a mensagem por aqui. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, Deus possa estar abençoando os seus familiares, e fica na paz do Senhor. Deus abençoe.